Hoje, 7 de setembro de 2022, o Brasil completa exatos 200 anos de sua independência. Nesta mesma data, 7/9, em 1822, Dom Pedro II gritava no Ipiranga: independência ou morte. Mas, 2 séculos depois, o país que se desvencilhou de Portugal se encontra em grave crise econômica, desemprego, caos na saúde e na educação, além de ter uma das mais escrachadas desigualdades sociais do mundo. Afinal, o que foi que escolhemos? Independência ou morte? Para nos ajudar a tentar responder esta pergunta e analisar como chegamos até aqui, nada mais preciso do que ouvir um professor de História, que no nosso caso é mestre em História pela Unicamp, foi professor de universidade e diversas escolas. Boa tarde, professor Adalto. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá. Professor, 200 anos da Declaração da Independência, 1822. É possível a gente voltar no tempo para tentar entender os movimentos sociais e políticos internos e externos que culminaram nesse momento histórico? Olha, Bruno, acho que a primeira questão importante a pensar é que em 1822 o Brasil não existia. Uhum. O que existe em 1822 é um território com colonização portuguesa que escravizou indígenas e africanos, e que tinha uma determinada conformação baseada na plantation, na monocultura de exportação e no trabalho escravo, né, no trabalho de africanos escravizados, e que a partir de 22 desejou se tornar um país, desejou se tornar uma nação. O quadro, em 1822, já era um quadro de extrema complexidade social, econômica e política. Quando essa gente que aqui estava, seja essa gente da elite, seja essa gente portuguesa, sejam esses africanos escravizados, ou sejam esses indígenas, quando esses personagens vivenciaram essa separação em relação a Portugal, vários projetos de país se colocaram. Não foi apenas um. Né? Você tinha, antes até da independência, em 1822, na Conjuração Baiana, por exemplo, de 1799, o projeto de um país democrático, projeto de um país num contexto de uma movimentação em Salvador, com a participação efetiva de ex-escravos, de brancos pobres, a chamada Conjuração dos Alfaiates, que propunha uma república. Um pouco antes, né, em 1789, em Minas Gerais, você tinha também uma movimentação toda, já uma conjuração, um movimento contra Portugal, pela separação, mas dirigido pela elite de Minas Gerais, que era republicana, mas que não tocava na questão da escravidão. Você tem em 1817 uma grande insurreição em Pernambuco, né, que é uma chamada Conjuração Pernambucana pela Independência, republicana, mais elitista, mas também contra, aí no caso, a presença de Dom João VI, né, que já estava no Rio de Janeiro. Esses movimentos todos, eles apontavam para países diferentes, na verdade. Apontavam para países, ou para um país, ou para regiões, né, porque, na verdade, essas conjurações não propunham a independência de todo o território que hoje se transformou no Brasil. Sim. Eles propunham a independência de regiões. Então, eram projetos diferentes. E em função disso, você tem um 1822 bastante conflituoso. Porque, nesse momento, já com a ida da corte portuguesa, né, que acabou não ficando aqui, foi embora em 1820, essa elite opta pela independência e resulta numa independência profundamente conservadora, centralizadora do ponto de vista administrativo no Rio de Janeiro, então, que desconsiderou as demandas de outras regiões como Pernambuco, como a Bahia, que proporcionou em 1824 uma insurreição em Pernambuco que foi duramente reprimida
por Dom Pedro I, né, que afinal de contas se tornou o imperador. Dom Pedro I, que mandou matar, né, o padre, né, Frei Caneca, foi fuzilado. Sim. Então essa independência é conservadora porque ela é centralizadora, porque ela define o território com muita força bruta, militar. Ela é conservadora porque ela mantém o latifúndio, mantém o sistema escravista. Então, isso em grande medida determina as mazelas que o país vai enfrentar no século XIX e no século XX. Uma delas, a mais grave do meu ponto de vista, é a manutenção do sistema escravista até 1888. Né? Ou seja, o país passa depois dezenas de anos como uma região independente, tentando se afirmar como nação, mas com a maior barbárie da modernidade persistindo, que era a escravização de africanos. Sim. Quando o senhor decidiu que queria ser professor de história, o objetivo era buscar fazer novas gerações saberem do nosso passado, para buscar aprender com esse passado e assim poder ter uma consciência histórica e social maior? Bruno, minha história é bastante tortuosa, na verdade, né? Eu sou técnico em mecânica, para você ter uma ideia. Eu tive uma infância muito pobre, né? Minha família aqui de Valinhos, aqui do Jardim Pinheiros, e como técnico em mecânica eu acabei sendo metalúrgico. Eu trabalhei na Clark, antiga Equipamentos Clark, que hoje é a Eaton. Lá nós vivenciamos uma grande greve em 1984, né, que foi a primeira grande greve do setor metalúrgico da região. E essa experiência, na verdade, com todos os conflitos e equívocos da juventude, essa experiência me levou a refletir sobre as condições de vida do operariado, as condições de vida da população em geral. E na verdade, eu comecei uma militância política num partido de esquerda, no qual atualmente não sou mais filiado. E isso me levou a me interessar por ciências humanas. Isso me levou a lutar muito para entrar na Unicamp, fazer um curso de graduação em História, depois fazer meu mestrado, e a partir daí acreditar, sim, entrando na sua questão principal, a acreditar que é preciso construir memória. Uma sociedade, para que ela possa ter sucesso como sociedade, ela precisa preservar a sua memória. Ela precisa que a memória seja preservada não somente na escola, não somente nos livros didáticos, mas no cotidiano das pessoas. E é muito interessante, como por exemplo, você tem uma comunidade italiana em Valinhos, que tem uma história extremamente interessante, de muito trabalho, de muita luta, que construiu uma memória para si. É por isso que você tem a festa italiana, você tem as festas tradicionais, que são sempre muito interessantes, e é fundamental para essa comunidade. Né? O que eu tenho dito recentemente é que é preciso resgatar toda a história de Valinhos, é preciso resgatar toda a história do Brasil, porque a história do Brasil não é o Dom Pedro I levantando sua espada, né? A história do Brasil não pode ser uma história baseada no heroísmo de membros da elite, e sim na recuperação da história de personagens muito simples, da Maria Quitéria, uma escrava que lutou pela independência, da Maria Felipa, que se vestiu de homem para entrar no exército, para poder lutar contra os portugueses. E que mal se conhece, né? Que pouco conhecemos. Né? Então, trata-se de educar, né, os jovens, em especial, com o apoio dos meios de comunicação de massa, dos equipamentos culturais que possamos ter ou que possamos construir, para que, de fato, essa história possa ser preservada, para que essas memórias possam ser preservadas. Isso é fundamental para a construção de uma nação. Tá? Isso, portanto, é essa minha perspectiva na minha vida atual, tentar auxiliar na recuperação e construção dessas memórias, para que as gerações futuras possam tê-las e, a partir daí, construir algo que é fundamental, que é a construção da identidade entre as pessoas. Essa identidade se dá com elos de memória. Certo, perfeito.
E aí, voltando à questão da independência, de lá para cá, o senhor acha quais foram os principais marcos históricos que vieram nesses 200 anos que trouxeram o Brasil para as margens plácidas e o berço esplêndido que se encontra hoje? Olha, Bruno, eu acho que o Brasil, se você comparar com 1822, em 1822, 95% da população é analfabeta. 70% da população é de escravizados, né? Eu não gosto dessa palavra escravos. Não existem escravos, existem escravizados. O Brasil é um país rural, um país agroexportador somente. O que eu acho interessante é notar que as transformações que ocorreram, especialmente no final do século XIX e ao longo do século XX, mais ou menos deram a cara do que nós somos hoje. Há alguns marcos, como você me pergunta, que são importantes. Eu diria que a proclamação da República é um desses marcos, sem dúvida alguma, porque, ao contrário do regime monárquico, que pressupõe a existência de um povo que é súdito, a República pressupõe a existência de um povo que é cidadão. Sim. E para mim isso é um fator, mesmo que nossa cidadania seja complicada, mesmo que a República não seja perfeita, mas do ponto de vista conceitual, está muito mais próximo do que nós desejamos, que é um Estado representativo, que remete, bem ou mal, para algo parecido com democracia. Então, acho que a República é fundamental, mesmo que ela tenha sido proclamada por militares, mesmo que ela tenha sido proclamada com o apoio dos cafeicultores, isso, para mim, não importa. Nós precisamos agora aperfeiçoá-la, isso é outra história. Sim. Outro marco fundamental é o que aconteceu no pós-1930, né? O Brasil, após 1930... especialmente com a chegada ao poder de Getúlio Vargas, é um país que se industrializa e se urbaniza de maneira muito acelerada. O Brasil, Bruno, no século XX, foi o país que mais cresceu no planeta. Nossa, no século XX. No século XX. Se você pegar o PIB brasileiro de 1930 e comparar ele com o que nós tínhamos em 1980 e fazer isso em perspectiva no planeta, foi o país que mais cresceu. Então foi um país que se urbanizou, um país que se industrializou, e essa urbanização, ela tem características de violência, de formação de grandes conglomerados periféricos que, afinal de contas, né, formam um problema que até hoje está aí, né, especialmente nas grandes cidades. Mas foi um país que criou uma classe média, foi um país que criou, né, nos anos 90, agora, a partir dos anos 90, a universalização do acesso ao ensino fundamental, né? Um país que criou o SUS, sim. Um país que afinal de contas, começou a mostrar, ou a desejar mostrar um certo rumo, em direção a um futuro de incorporação das pessoas à cidadania. É incompleto, é problemático, mas eu creio que avançou. Então, eu diria que, como marcos, você tem a República, todo o processo de crescimento industrial, de urbanização, e os avanços sociais que nós tivemos no final do século XX, começo do século XXI, e inclusive, né, para falar de uma questão que eu acho que é fundamental, que é a questão da reparação histórica, né, a essas minorias, que na verdade são maiorias, Sim. que foram excluídas durante toda a história do país, né? Com sistema de cotas, ProUni, enfim, com leis antirracismo e por aí vai. Acho que nós estamos avançando por um caminho civilizatório, eu diria. Tá? Eu vejo assim, Bruno, de forma geral. Tá? Geral, claro. Evidentemente, há outros aspectos aí que poderíamos considerar. Sim. Como toda área tem os seus farsantes daquela área, né? O jornalismo tem... até na ciência tem, né, de certa forma, na política, e a história não é diferente. Então, e os farsantes da história, assim como os outros, eles não só estão impunes, como eles também se tornaram populares, né? E ineptos nesse meio negam a escravidão, negam o Holocausto, né, dizem que o português nunca pisou na África, e não admitem a tirania das ditaduras. Como
o professor lida com essa irresponsabilidade do revisionismo histórico? É um problemão, né? Porque você deve conhecer Umberto Eco, né? Que é um pensador já falecido italiano. Nome da Rosa. Que é autor do Nome da Rosa, né? Que tem uma frase rigorosamente impecável, né? A respeito do que o fenômeno da internet pôde nos trazer, né? A internet deu voz aos imbecis, deu voz aos idiotas, ela abriu as portas para os idiotas. Revisionismo na história sempre existiu. Então, se você observar as pesquisas sobre... vamos pegar o 1822, né, como interpretar a independência do Brasil. Na monarquia se interpreta como um ato de heroísmo de Dom Pedro. Aí você tem, no início da República, a interpretação de que aquilo foi resultado da luta de heróis como o Tiradentes. Aí você tem depois uma interpretação mais calcada numa análise da crise do Antigo Regime, com Fernando Novaes, que é um grande autor desse período. Depois você tem esses outros, né, essas outras pesquisas mostrando o quanto o povo pobre, os escravizados, o quanto as mulheres, inclusive, lutaram e auxiliaram na independência. Estou dizendo isso para mostrar que revisionismo sempre existe. Só que esses revisionismos sérios, esses revisionismos que você pode considerar de fato como um alvo de um debate sério, eles são feitos com método, com pesquisa, são feitos de uma maneira que se permita a discussão dentro de uma comunidade científica, em publicações sérias, em livros, em congressos internacionais e por aí vai. Isso é a ciência. Em qualquer área da ciência você precisa desses pilares de discussão, desses pilares mínimos, né, de ter parâmetros mínimos para poder dizer que aquilo é ciência ou não. O que aconteceu com o advento da internet é que um conjunto gigantesco de espertalhões com objetivos políticos, basicamente com objetivos políticos, Sim. Esses alguns indivíduos passaram a publicar livremente conjunto de informações falsas, né? Que não estão assentadas em nenhum tipo de pesquisa empírica, que não estão assentadas em nenhum arcabouço teórico e que acabam, de alguma maneira, influenciando uma parcela da população. E influenciam, e aí vem a outra questão, influenciam mais as pessoas que estão mais defasadas do ponto de vista do conhecimento científico, dos métodos básicos da ciência, e quem tem baixa escolaridade aí, Bruno. Então, Sim. eu te diria que é algo que só a educação resolve, mas não só a educação, mas um ambiente cultural um pouco mais arejado, mais cosmopolita, né? E menos desagregador, como a gente tem hoje. E outras providências tanto. Mas é lamentável. Sim. É lamentável que esses espertalhões estejam por aí. Eu os combato. Eu os combato com as armas que tenho, e a arma que tenho é a minha voz na sala de aula. Boa, boa. E acho que há outro fator que, além da baixa escolaridade, da baixa educação, né, para poder ter um parâmetro e questionar esse revisionismo, ele é colocado, ele está sempre ligado, o professor falou, né, que tem interesses políticos. E geralmente, quando vem mais à tona esses revisionismos, é para suportar um fascismo que está ascendendo de novo. Né? O neonazismo na Alemanha, o neonazismo aqui, e normalmente é de que não foi isso que falaram, é uma passação de pano, como se diz popularmente. Né? E a história ela tem um ponto de vista, professor, porque dizem que ela costuma ser contada sob o foco de quem ganhou, ou de quem tem o poder de contá-la daquela forma. Mas há de se haver uma paridade mais verossímil possível. Fatos não são números, mas também tem que ser exatos. E como é balizado
o consenso de dizer o que realmente aconteceu? Essa é uma discussão longa na história, Bruno. Uma das perguntas que os historiadores mais fazem para si mesmos, né, e os filósofos, é se a história é uma ciência. Tá. E eu não tenho uma resposta para ti sobre isso. Eu te diria que a história é um ofício, eu te diria que a história é uma profissão, ela tem parâmetros, tá? Ela tem método. Né? A ciência precisa de método, qualquer ciência precisa de método, a história tem o seu. Eu creio que, no caso do Brasil, vamos falar do Brasil, até muito pouco tempo atrás, o historiador, quando fala pouco tempo atrás, é 50 anos atrás, a história era somente a história dos vencedores, que é isso que você acabou de falar com outras palavras. Sim. Mas houve um esforço muito grande de uma nova historiografia, uma historiografia que tem origem na Inglaterra, uma historiografia que tem um pouco de origem na França e um pouco nos Estados Unidos também, de dar voz aos vencidos, né? De oferecer a possibilidade de uma investigação histórica na qual esses que foram vencidos também tenham um lugar de fala, para usar uma expressão bastante corrente nos dias de hoje. Né? Isso aconteceu muito. Eu tive a oportunidade e o grande privilégio de estudar na Unicamp, que começou com isso no Brasil. Então, foi lá que você começa a ter o estudo sobre escravizados, sobre prostitutas, sobre a questão das mulheres, esses grupos todos que foram sufocados pelo machismo, pelo elitismo, etc, etc. Eu não diria para você que dá para ter uma visão equilibrada das coisas, porque eu não sei se isso existe. Tá? Não sei se dá para fazer uma história equilibrada. Mas o mais próximo dela possível. Né? Mas eu creio que é possível você contrapor narrativas, né? Como no jornalismo também, que é a sua área. Você consegue contrapor narrativas e oferecer a visão de um senhor valiniense, né, de escravos no século XIX, ao mesmo tempo que você tem a narrativa do escravizado. Né? Eu acho que, para que possa ser plural, você precisa trazer essas duas narrativas. E aí você vai cotejar e vai chegar, eu não vou dizer a um consenso, eu não vou dizer a uma conclusão, mas você vai ter algo mais honesto. Certo. Algo mais honesto do que isso que você falou. Em relação a uma outra questão que você falou, que também é muito importante, a negação da escravidão, a negação do Holocausto, ela parte de grupos, isso é muito claro no Brasil e no mundo, e é por isso que essa direita populista, essa ultradireita populista se fortaleceu muito, ela parte de grupos que não aceitaram a incorporação na sociedade capitalista, porque nós nem estamos falando de outro tipo de sociedade, outro tipo de organização social, a incorporação nesse mercado capitalista, nessa sociedade capitalista, nessa cultura capitalista. Eles não aceitaram a incorporação dos afrodescendentes, não aceitaram a incorporação dos direitos indígenas, não aceitaram a incorporação de direitos femininos, não aceitaram a incorporação daqueles que possuem, né, outras condições sexuais que não a dos heterossexuais. E isso causou uma estranheza tal que se transformou em violência. E não é somente violência física, é uma violência historiográfica. Sim. E é uma violência cultural. Então, você tem toda a razão, eu só queria dizer que, ou afirmar, enfim, como tese, né, e acho que isso a história vai mostrar no futuro, que isso tem objetivamente uma origem que é um contra-ataque. É um contra-ataque contra o que nós avançamos e pelo que nós lutamos, no caso do Brasil, desde o final dos anos 70, anos 80, a Constituição de 88, é um contra-ataque. E eu diria que é um contra-ataque contra a civilização, né? A nossa possibilidade civilizatória de conviver com as diferenças, de conviver com algo parecido, meio de longe, com a justiça. Sim. E como o professor analisaria uma possível defesa ou reação, isso se tiver, por isso que eu coloquei possível, a esse contra-ataque,
Como está o outro lado, o lado progressista, mais humanista? Você vê atitudes, manifestações, organizações suficientes para conter ou pelo menos sobreviver a esse contra-ataque que ele é bastante agressivo. Ele vem sendo flagrante todos os dias. Se a gente pegar notícias, todos os dias tem pelo menos uma notícia de vitimiza povo negro, mulher, homossexuais e o pobre, sobretudo. O senhor acha que tem... O senhor vê uma resposta para esse contra-ataque? Está bem preparado? Ou depois, não só depois que caiu o Muro de Berlim, mas ainda mais recente, depois da crise de 2008, 2009, em que, em tese, numa análise, o neoliberalismo perderia credibilidade justamente porque ele já não tem crédito faz tempo, nem no lastro e nem na ideologia. Uma assimilação daqueles que pensam em valores progressistas, mas eles já estão totalmente cooptados pela financiarização, ou ainda há embasamento progressista suficiente para pensar em coletividade, em combater fome, em outras questões mais amplas e mais emergentes da sociedade? Olha, Bruno, primeiro eu vou lembrar uma música do Belchior, que é um personagem das artes que eu admiro profundamente porque eu tenho uma verdadeira paixão. A Elis Regina gravou uma música dele que diz que o novo sempre vem. O novo sempre vem. Queira ou não. Gostando ou não gostando. E o novo sempre vem em reação ao passado. Né? Vamos lembrar que a democracia no Brasil é extremamente recente. Eu vou falar do Brasil. Eu acho que a reação na Europa é uma reação que será mais contundente pela experiência europeia. Eu acho que nos Estados Unidos também, pela tradição republicana que vem desde o século XVIII, no caso da Europa, desde a Revolução Francesa. Mas o Brasil ele tem uma democracia muito recente. O Brasil sempre foi um país autoritário. Sempre foi um país dominado por brancos, um país que sempre foi um país racista. A gente sabe disso. Isso enfim, é evidente em todos os dados que você falou, em tudo que a gente possa ver. Sim. Mas a democracia aqui é muito recente, é uma democracia de 30 anos. A Constituição de 88 é a primeira Constituição que, de fato, cria as condições jurídicas, apenas jurídicas, para que os movimentos sociais se coloquem de uma forma a exigir. Porque nada veio de graça. Claro. A Constituição de 88 veio porque nós lutamos por ela. Né? E eu me lembro que eu entrei na Unicamp em 88, exatamente, quando estava adentrando na vida política também. Então, é muito recente. Do que é feito esse presente e vai ser feito esse futuro? De experiências. Então, se fala assim, eu vejo algum futuro? Vejo, no olhar dos meus alunos. Eu vejo na sala de aula, sem pregação política, sem pregação ideológica, que eu não faço isso, sem pregação de partido, que eu odeio também, mas no mundo das ideias, no mundo da experiência real de crianças de 12, 13, 14, ou no caso do pré-vestibular, eu também leciono, jovens de 18, 19 anos, estão lá com os olhos grudados, vendo a história do Brasil, a história do mundo, e você percebe o desejo de que eles lutem por esses valores. Eu acho que não tem que ser uma luta aberta, mas tem que ser uma luta do cotidiano, uma luta que leve a isso, né? Que leve a um caminho que nós queremos, ou ao menos nós dois queremos com certeza, Sim. que é o caminho da convivência das diferenças, da paz na convivência com as diferenças, no respeito às liberdades individuais fundamentais, que foram inventadas pelos liberais, não foram os socialistas que inventaram as liberdades individuais. Sim. Liberdade religiosa, liberdade de opção sexual ou de condição sexual, enfim, as liberdades partidárias e políticas. Então, eu sempre vejo com otimismo. O historiador, ele
de certa maneira, eu costumo dizer isso, ele tenta interpretar o passado, entende um pouco do presente, agora de futuro ele não entende nada. Tá. Futuro é para astrólogo. Mas eu vejo com otimismo. Eu vejo com otimismo porque, para usar uma outra expressão também poética, e essa é do Cazuza, o tempo não para. Para ninguém. Sim. Nem para nós, nem para eles. Certo. E acho que a citação ao Cazuza foi sem querer ou não o link perfeito para a próxima pergunta, que é que o professor também gosta de poemas. A citação do poeta, né? O poeta não morreu. E que o professor gosta de poemas, faz poemas, né? E a pergunta é que se a literatura também pode ajudar a compreender quem somos do ponto de vista histórico. Eu sou historiador em transição. E por que eu digo isso? A história, ela tem, né, a produção histórica, a pesquisa histórica, ela tem um conjunto muito grande de limitações, e o conjunto de limitações ele é determinado pelo seu método. Eu preciso de fontes. Sem fontes você não faz história. Sim. A poesia não. A poesia, ela não precisa de fontes. Ela precisa, claro, de alguém que leia, que goste de ler, que leia o Machado de Assis, né? Que leia o Shakespeare, que leia Fernando Pessoa, que leia os clássicos, né? Que leia Homero, né? Que leia a Ilíada, que se apaixone por Helena, né? Que não seja Paris, mas que se apaixone por Helena. Sim. E a poesia, ela te dá isso, ela te dá liberdade. A história, por ser supostamente uma ciência, por desejar ser uma ciência, ela não te dá essa liberdade. O método, né? Ela te dá um método, e a poesia você tem que ligar, né? Pode fazer versos livres, versos rimados, o que você quiser. Tirar da cabeça, né? E a poesia te dá essa liberdade. O que me atrai na poesia é isso. O que me atrai numa narrativa poética, ou mesmo numa narrativa em prosa, é essa liberdade poética que a história não te oferece. Sim. Ela até permite, ela te dá alguma liberdade de produção de texto, de narrativa, mas ela não te dá a liberdade de sonhar tanto quanto a poesia pode. E a poesia é maravilhosa por isso. E falando em sonhar, apesar da história ter que se ater a métodos, a um rigor, né, acadêmico, de análise, ela também é feita de sonho de alguma forma. Porque se ela compreende como chegamos aqui e ela tenta processar as coisas que não estão funcionando, ela precisa sonhar. A palavra utopia foi colocada de uma forma, de uma coisa impossível, mas talvez várias coisas possíveis hoje foram pensadas que seria utopia um dia, né? E o pessoal mais progressista tem a utopia como uma matéria-prima, né? Não pode deixar de sonhar com um mundo melhor, né? Dá a impressão que ela é companheira eterna, porque dá a impressão que sempre a gente está perdendo e tentando arrumar. Nós precisamos de utopias. Sim. Né? E mesmo o professor falando que o professor de história entende mais do passado, um pouco do presente, mas do futuro não, que pertence a astrólogos e tal. Dentro do foco histórico, o que o professor pode esperar pelos próximos 200 anos? Ou os mais recentes, lógico, mas 200 é fazendo referência aos 200 da independência. Vamos retomar um caminho que veio aí com a Constituição em 88, uma tentativa ali de ir para um lado mais, pelo menos uma social-democracia, né? Ou vamos continuar esse caminhão desenfreado rumo ao abismo? É difícil falar. Quando eu falo de previsão como algo muito difícil, eu sempre lembro também o Francis Fukuyama, que é um historiador norte-americano, que quando o Muro de Berlim caiu, disse que o capitalismo venceu. O capitalismo venceu, o liberalismo venceu, e não venceu coisa nenhuma, né? Porque, na verdade, as contradições do capitalismo, com suas qualidades, que ele certamente as tem, mas essas contradições se mostraram muito fortes, mesmo após a queda do Muro de Berlim. Sim. É só olhar para a guerra, né?
É só olhar para ver o que a OTAN fez com a Rússia, né, no cerco que produziu a ela e que gerou a invasão da Ucrânia. E como o Marx, 150 anos, já tinha alertado que ele sempre ia viver em contradições e crises. Né? Crises. As crises do capitalismo são cíclicas, isso já se sabe desde o 19. Eu te diria que certamente nas próximas dezenas de anos ou centenas de anos, ou enquanto houver seres humanos na Terra, em grande quantidade, parece que a quantidade vem crescendo. Sim, né? Vamos chegar a 8 bilhões 9, daqui né? a pouco. Né? Dá para chegar em 8 bilhões. O que eu creio que vai continuar existindo? As contradições, as lutas sociais, momentos de acomodação, momentos de avanço em relação a esses nossos anseios e momentos de retrocesso. Desde a pré-história, assim. Desde a pré-história você tem um quadro em que impérios aparecem, somem. É só você pegar o Império Mongol, é só você pegar o Império Romano, é só você pegar as cidades-estados gregas, Império Bizantino e tantos outros. Mas eu creio, como otimista que sou, que há uma tendência geral de que essas pautas sejam cada vez mais incorporadas e que os espaços democráticos, para usar essa expressão que não quer dizer muita coisa, né? Mas que esses espaços democráticos de convivência com as diferenças, eles sejam ampliados. E que mais? E eu estou falando literalmente do que eu ensino em sala de aula. Certo. O historiador não ensina sobre o passado. O historiador ensina sobre o presente, falando do passado. Sim. Que haja uma tendência, eu creio que vai haver uma tendência de aumentar ou de crescimento da tolerância em relação às diferenças. Porque é o único caminho, porque o outro caminho é a guerra. Não tem três caminhos. Sim. Ou você tem o caminho do aumento da tolerância das diferenças políticas, culturais, étnicas, religiosas, etc., 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 e o aceite de que esses indivíduos possuem liberdades que devem ser respeitadas e valorizadas, junto com suas memórias, junto, enfim, com suas histórias de vida, as histórias dos seus povos, etc. O outro caminho é a guerra, é o extermínio. Eu prefiro acreditar que o caminho melhor será esse que eu citei, que é o caminho do respeito e da tolerância. Eu não lembro exatamente onde eu ouvi que a política era a antítese da barbárie. Sem dúvida. É no Roberto Bobbio. Tá. O Bobbio. Do Bobbio, sem dúvida. Italiano, né? É o italiano Bobbio. A política é o único caminho. Quando você observa, e eu já observei nessa campanha eleitoral, né? Candidatos dizendo, não sou político. Então... Dá licença, né? Pede a conta, né? Você está fazendo política. Sim. É algo inadmissível. Agora, para um discurso fácil que tem entrado em um certo setor da sociedade, que vê todos os políticos como corruptos, que vê aquilo, para esse setor acaba sendo algo palatável, né? Mas não, a política é o caminho. É a política. E a política aí é o que nós estamos fazendo agora, que é discutir, conversar, que é apontar caminhos, que é discordar, que é respeitar a discordância. Né? Isso precisa ser levado para todos nós. Todos nós temos que entender isso. Né? Então, eu tenho amigos bolsonaristas e tenho amigos petistas, tá? E não sou nem petista nem bolsonarista. E eu tento entendê-los, eu tento com eles dialogar. Ou a gente faz isso, ou a gente vai achar que metade é comunista, metade é fascista, e a gente vai rodar. Porque isso é o que aconteceu em 1900, nos anos 20, no pós-guerra da Europa. Você conhece bem, porque você estudou história também. Pós-guerra da Europa, se pegar 18 para frente, né, era essa a tônica da discussão. Né? E que gerou o quê? Que gerou o nazismo. Sim. Né? Ou que gerou o stalinismo. Sim. Então, ou a gente aprende a conviver com as diferenças, né? E faz política, sim. Né? E fazer política não é participar de partido, ensina as crianças a isso. Né? Fazer política é
estar aqui, fazer política é conversar no bar, e é tocar nossas vidas, e é respeitar a diferença, e é discutir sobre a importância. Tudo isso é fazer política, né? Tantas outras coisas. E o professor não acha, no mínimo, curioso que esse respeitar as diferenças, ele é pautado justamente por um fundamento que ele é mais usado para a esquerda, que é o materialismo histórico, a dialética hegeliana, que depois transformou no materialismo histórico, que é admitir pontos de vista diferentes, é a tese, a antítese e a síntese, né? E que pelo menos na tese, nos fundamentos, utilizado mais de esquerda, né? Eu diria... Mas não a esquerda, obviamente, não a totalitária. Não. Aquilo não tem... É o Estado de esquerda totalitário. Não, Eu acho que a esquerda ela tem maior permeabilidade para esse tipo de prática. Isso, foi isso que eu quis dizer. Tem mais Mas na permeabilidade, teoria, sim, não sem dúvida. se baseado com fatos históricos. Não, com a teoria de esquerda. Mas não só teoricamente, acho que na prática também, né? Quando você tem... historicamente, a esquerda se posicionou de uma forma mais generosa em relação às percepções das minorias, etc., dos negros. Agora, das causas, enfim, dos indígenas. Historicamente, ela tem mais permeabilidade a isso, ela capta essas pautas com mais facilidade. Sim. Tá? O que não quer dizer que ela as leve totalmente a sério. Na hora que está no poder. Na hora que está no poder, né, vai lá o governo do PT e faz a hidrelétrica nas barbas dos índios, e tem que fazer, e acabou. Reativa... E está lá o cacique bravo com eles. Sim, né? da Segurança Nacional, que reativou, totalmente contraditório. Né? Mas são as contradições também que são normais, né, da política. Isso não é nenhum demérito necessariamente. Eu te diria que a esquerda tem, né, os progressistas têm uma maior permeabilidade em relação a isso. Mas eu creio que a inspiração teórica ela é menos marxista para isso, na minha avaliação. Sim. Ela é muito mais da antropologia. Ela é muito mais, por exemplo, da antropologia de Clifford Geertz, né, que é um antropólogo americano. Tá. Ela é muito mais de uma percepção, de uma antropologia que olhou para a cultura africana de uma outra maneira, não como atraso, porque os marxistas viram a cultura africana como atraso, os marxistas viram a cultura indígena como uma cultura do atraso, e a antropologia entra nisso dizendo, não, eles não são atrasados, eles estão vivendo muito bem do jeito que eles estão lá, eles estão dentro de uma outra cultura, e não adianta querer enfiar telefone celular e achar que eles não serão felizes por isso. Sim, né? sim. Seja numa tribo no interior do Congo, ou seja aqui no interior do Amazonas ou do Mato Grosso. Foi feito com os índios, né? De resto foi feito aqui. Mas eu te diria que sim, só que a matriz teórica eu não creio que seja essa marxista. Acho que a matriz teórica é outra. O que o marxismo trouxe muito foi um discurso muito libertário, né? Que foi sendo muito modificado no século XX, incorporado, interpretado de N maneiras. O pensamento conservador, ele é mais estático, né? Não se mexe em time que está ganhando. Pouco permeável em relação a isso, né? Até por conta de uma tradição cultural que é hegemônica, hein? Sim. Até por conta de uma tradição cultural conservadora que é hegemônica no Brasil, por exemplo. Tá? Sim. Família, tradição, né? Defesa aí dos valores morais. Justificação de privilégios. Que acaba se transformando também nisso. Né? Tá. E ficaríamos a tarde toda, um prazer receber, né, conversando sobre essas questões. Mas a última pergunta é referente... eu gostaria muito de reencontrar os meus professores de história nesse momento. Desde a minha professora de estudos sociais, ainda no primário, onde eu me revoltava com a exploração portuguesa do Brasil, ali que começou, aí chegou no ginásio, na época era ginásio, né? E eu lembro como a foto do Herzog enforcado no livro de história me trouxe até aqui, praticamente. Por que ele estava enforcado ali? Mas o governo, né? A professora daquela época, depois o professor também no SESI, e principalmente do colegial, em Jundiaí, que ele não gostava, perguntava o nome, tinha que falar o nome e sobrenome,
que a gente tinha que valorizar isso, entre outras coisas que achavam uma quadradice, dizer assim. Mas é que pra gente era muito mais aula de sociologia e história e só com pontos históricos, né? E finalmente na faculdade, o único professor que ainda tenho contato é a Andréa Sampaio, ela é de sociologia. A Andréa Sampaio é minha amiga de história da Unicamp de 88 a 92, que depois fez mestrado na sociologia. Grande Andréa. Até hoje, ela é a única que eu tenho contato e fala obrigado, professora, por eu hoje não estar nesse meio alienado, assim. Eu tenho as minhas questões de pensar, mas nenhuma delas eu acho que, concluindo, envergonharia nenhum deles. E aí eu queria perguntar o que o professor extrai de orgulho e de decepção dos alunos que vêm. Às vezes alguns não adianta você mostrar ali, talvez ele... Né, o que seria objeto de decepção e objeto de orgulho na sala de aula? Minha grande satisfação é a juventude em si, né? Então, por exemplo, eu leciono no Cecília Meirelles aqui em Valinhos atualmente de manhã. Lá se formou um Grêmio estudantil, né? Então a presidente do Grêmio é uma menina, ela é negra, que para mim é uma coisa fantástica. De se ver, a gente assim, fico muito orgulhoso. Isso me causa muito orgulho. Certo. Uma menina interessada, e não só ela, né? Todo o pessoal que trabalha com ela, e ela incorpora outros jovens também. A Maria Clara, uma jovem preocupada com questões de racismo, uma jovem preocupada com questões políticas, uma jovem preocupada, enfim, com a população LGTB. Uhum. Isso é motivo de orgulho. Isso enche qualquer professor de alegria. Sim. Né? Enfim, e outras, eu estou falando disso, mas você tem outros exemplos em outras escolas que eu trabalhei ou que eu trabalho. Eu trabalho no EJA, em Campinas, à noite, numa área de periferia, no Vida Nova, que é uma região onde teve 4 chacinas nos últimos 20 anos. Tá? Uma região de população negra, uma região de população que saiu do Nordeste, veio para cá, ou do Norte. Então, uma região complicada sob vários aspectos. Mas eu tenho muito orgulho de dar aula para Maria da Lapa, que é uma senhora negra de 50 anos de idade, né, que está lá se alfabetizando, que está lá lendo os meus textos, que está lá pensando no racismo, do jeito dela, do jeito que é possível para aquele momento. Então eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho de estar na sala de aula. O maior orgulho de um professor tem que ser a sala de aula. Sim. E as pessoas que estão na sua frente e aquilo que você pode contribuir do pouquinho, né, na vida deles, né, que é muito mais complexa e muito mais completa que uma sala de aula. De tristeza ou de desapontamento, eu nunca tenho dentro da sala de aula. Eu tenho sempre fora da sala de aula. Quando você observa escolas estruturadas de maneira a reproduzir a mesmice, de escolas estruturadas de maneira a reproduzir o preconceito, de uma cultura, não em Campinas, isso é em Valinhos, tá? Em Campinas é bem diferente, mas de escolas que não têm equipamentos necessários, nem humanos, nem tecnológicos, para criar as condições para que aquelas crianças avancem mais. Isso me causa grande decepção. As crianças e os adolescentes e os adultos só me causam alegria. Né? Eu costumo dizer que a gente fica triste quando você entra em sala de professor. Aí eu costumo ficar triste. Agora, dentro da sala de aula, eu amo estar. É como um jogador de futebol dentro de um campo de futebol. Eu gosto de jogar bola? Não, eu gosto de estar na sala de aula. Perfeito. Professor Damásio, foi uma honra a entrevista, a sua presença aqui no Jornal Terceira Visão. E estamos à disposição para qualquer outras novidades, outras possibilidades de conversarmos. Eu que agradeço, Bruno, agradeço o espaço aqui, agradeço a pauta. A pauta é uma pauta importante. Você tem outros personagens na cidade de Valinhos preocupados com essas questões também, de variadas matrizes ideológicas, políticas. E essa possibilidade de trocar ideias no meio de comunicação tão importante quanto o Terceira Visão é motivo de muita satisfação e muita alegria. Agradeço pelo convite, tá bom? Obrigado. Obrigado, querido. Como diz o jornalista Eduardo Bueno,
Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Por isso, estude, leia, Jornal Terceira Visão, sempre ao lado da população.